Boa noite, bem-vindos ao meu canal Santástico Camisa 10 para falar do jogo entre Santos 1, Voaden 2, lá no Morumbi. É assim que eu vou definir esse jogo, porque o jogo ele gira basicamente em torno desse erro da arbitragem. O Santos não fez uma partida muito boa assim, mas tudo bem, o Santos estava fora de casa. Não acho que o Santos tenha recuado, não acho que o Santos tenha jogado igual contra o Fluminense. Foi um jogo que o Santos foi para cima também, agrediu. Teve momentos que o Santos foi até melhor na partida, mas o Voaden realmente ele forçou a barra pro São Paulo poder ganhar o jogo, assim como foi a Edna lá no primeiro jogo do Paulista. Aconteceu a mesma coisa com o Voaden. Naquela ocasião, a Federação Paulista lá emitiu uma nota assumindo o erro, e eu não sei se a CBF vai fazer isso nesse jogo, mas o Voaden, o que ele fez hoje foi, eu não sei se é má fé, não sei se ele é não sei se ele é ruim mesmo, eu acredito que ele seja ruim, mas acontece tanto, vem acontecendo tanto ultimamente que a gente está começando a duvidar do caráter da arbitragem, da índole dos árbitros. E eu estava até pensando esses dias, será que o árbitro não aposta em tal time e acaba prejudicando o Santos dessa forma? Porque não é possível, não é coincidência, não é loucura da cabeça do torcedor. Pode até pensar que é uma teoria de conspiração, mas não é. Todo jogo praticamente acontece um lance, mais de um, que é nítido e a arbitragem não vê. Nessa vez foi o Bandeira viu o lance, assim como o João Paulo falou na entrevista no jogo, no final do jogo, o time foi para frente para sair da defesa e simplesmente o Alisson pega a bola. Quando o Alisson pega a bola, o Bandeira não foi nem o Bandeira, foi o quarto árbitro, ele inverte a lateral e dá o lateral para São Paulo, que pegando a zaga desprevenida do Santos, conseguiu um pênalti, que a bola bateu na mão do Rodrigo Fernandes, e acabou que fazendo o gol da vitória de pênalti. Eu nem discuto o pênalti aqui, o pênalti não tá nem entrando em discussão, mas e sim o lateral. O Bandeira deu para um lado e o Santos saiu, só o Alisson pegar na bola que o juiz inverte o lateral. É meio que um absurdo. Tiveram lances também que o Marcos Leonardo ele deu uma mãozada na cara do jogador de São Paulo. Ok, falta, cartão, beleza. Só que no lance seguinte o Léo Batistão toma uma mãozada, o juiz dá a vantagem da falta, mas não dá cartão. Realmente dá para ver que ele é mal intencionado mesmo. Muita gente fala que teve um lance na área que o VAR até checou, um suposto pênalti no Madison. Eu achei que foi um lance normal no judô. No judô é normal, mas no futebol aquilo ali não é normal. Aquilo ali, o cara agarrou o Madison com os dois braços e com a camisa, tudo. E o árbitro nem sequer olhou, foi até o VAR olhar para ver o que aconteceu, para ver se ele interpreta como pênalti. Dado isso, todo esse absurdo na arbitragem de hoje, que não é nenhuma novidade contra o Santos, falar dessa partida. O Santos ele entrou um pouco recuado, tomou alguma pressão, o Madison falhou bizonhamente no gol, simplesmente era ele que era para ir, ele simplesmente sai do jogador de São Paulo, do Patrick, o Patrick consegue um cruzamento completamente livre, o Zanocelo até toma um susto quando vê o Madison saindo para não ir marcar ninguém dentro da área, e o Santos acaba tomando o gol, e não estava jogando nada no primeiro tempo, essa é a realidade. O Santos fez um gol ali achado com um bate-rebate ali do Léo Batistão, que acabou dando certo, e o Marcos Leonardo com fede a gol, e fez mais um gol aí para conta. Até aí tudo bem, estava um jogo legal, assim, pelo menos a gente não estava perdendo. No segundo tempo a gente entra melhor no jogo, apesar da gente não ter a posse de bola, a gente teve as melhores oportunidades, até acontecer o que aconteceu, que eu acabei de citar. Esse erro de arbitragem ele pode simplesmente ocultar algumas coisas que
nitidamente são graves e o Fabian Bustos não está percebendo e, infelizmente, por conta desse erro de arbitragem, acredito que nada vai mudar no time. Eu espero que eu esteja errado, porque quando a gente vê a escalação de alguns jogadores como titular, a gente já fica com o pé atrás, a gente fica receoso, porque a gente não está conseguindo observar um sistema de meritocracia dentro do Santos, porque jogadores que jogam muito mal estão jogando de titular e jogadores que estavam bem, estavam entrando bem, estavam jogando bem, fazendo gol, assistências, e simplesmente não entram mais, e não tem explicação. Não tem explicação para isso, jogadores que dão muito mais dinâmica ao time não estão entrando. Aí o que acontece? No segundo tempo ele vai, tira o Léo Batistão, que era um dos melhores da partida, põe o Ricardo Goulart, que é o jogador de um toque só, que ele literalmente ele pega a bola e dá um toque, ele recebe a bola e passa de primeira, todas as jogadas que ele faz de primeira, e 90% para trás. Tudo bem, eu entendo, o Léo Batistão poderia estar cansado, correu bastante na partida, se entregou na partida, mas para mim não faz sentido ele colocar o Goulart, tendo em vista que nas últimas partidas o Goulart não vem jogando bem. O Pirani ele poderia ter entrado o Sander para avançar o Zanocelo, mas não, ele optou realmente pelo Goulart, mesmo sabendo, todo mundo sabendo que não ia dar em nada. Até aí tudo bem. Apesar, eu consigo entender o Goulart, porque o Goulart é caro, camisa 10, tá, tem qualidade, beleza. O Goulart ainda consigo passar um pano, relevar um pouco. Agora, a partir do momento que o Santos começa a jogar bem, a crescer no jogo, ele coloca o William Maranhão. Aí eu tenho realmente ranço de assistir a partida, eu perco a vontade de ver o jogo, porque o William Maranhão, além dele ser um jogador muito ruim, jogando futebol mesmo, nada contra a pessoa, mostra claramente que o Fabian Bustos ele vai esperar o São Paulo. O Santos estava crescendo no jogo e ele fala, não quero crescer no jogo, eu quero agora esperar o São Paulo e vamos lá, vamos tentar buscar um empate, porque fica nítido para mim quando ele coloca o Maranhão que ele quer isso. Ele tira o Zanocelo, ele podendo colocar o Sandri, podendo colocar um Pirani para avançar, tendo em vista que ele já tinha 2 volantes, ele coloca o terceiro volante na partida e chama o São Paulo para o nosso campo. Aí uma hora ou outra poderia ter acontecido um gol do São Paulo, porque o Santos parou de atacar, basicamente. E eu não consigo entender. O Johan Julio também é um jogador que vem fazendo partidas horríveis e ele simplesmente não sai do time titular. E agora eu pergunto, cadê o Lucas Barbosa? O Lucas Barbosa estava fazendo ótimas partidas antes dele ser simplesmente sacado. Jogo passado ele não foi relacionado, não entrou nesse, não entrou no retrasado. O que está acontecendo com o Lucas Barbosa? Por que a gente não tem uma explicação sobre isso? A opção técnica? Aconteceu alguma coisa com o Lucas Barbosa? A gente não sabe. O Lucas Barbosa vinha fazendo gol, assistência, segurando bem a bola. Quando o time estava mal, ele era o único que estava bem. Por que o Lucas Barbosa não entra mais nesse time? Por que ele fala que gosta tanto do Pirani, ele fala que é apaixonado pelo Pirani, e ele não coloca o Pirani pro jogo? Por quê? Não dá pra entender. Por que ele... Tudo bem, até dá pra entender sobre o Juan Seco, mas o Juan Seco vinha jogando bem também. O Santos não jogou nada contra o Banfield na Argentina, mas o Juan foi um dos poucos que se destacaram naquele jogo. Por que o Juan não tá nem no banco? Por que ele não pode ser uma opção? Por que tem que ser o Angulo e o Marcos sempre? O Marcos tudo bem, porque o Marcos faz muito gol, mas o Angulo, por quê? O Santos perde mobilidade com o Angulo. Com o Juan Seco, não. O Juan Seco, ele tá lá, ele tem mobilidade, ele é alto, ele tem uma boa finalização, e ele tem gana para jogar. Ele busca jogo. Ele não fica lá preso na área. O Marcos Leonardo busca jogo também. E é por isso que a gente vê uma diferença enorme quando o Angulo entra e quando o Marcos Leonardo não tá. Porque essa sede de querer ganhar o jogo, pra mim eles não têm. Pra mim ele não tem o Angulo, diferente do Marcos e do Juan. Então são coisas que eu não consigo entender. O Madison pra mim já deu. O Madison... Só que o problema é que eu falo já deu, mas eu vou colocar quem? O Auro, que faz até partidas piores. Então a gente tá numa situação complicada, erro de arbitragem,
muita coisa acontecendo, então eu fico realmente triste por causa disso, mas não tenho muito o que falar sobre o jogador a jogador, eu já falei assim da maioria, os destaques que eu queria comentar, tanto positivo como negativo. Infelizmente, o Santos perdeu hoje, que era aniversário do Marcos Leonardo, ele conseguiu fazer o gol dele, estava jogando bem, mas acredito que a postura do Bustos poderia mudar, poderia ser uma postura melhor, mais agressiva. O Marcos Leonardo é um baita atacante, o Léo Batistão tá jogando muito também, e esses caras precisam ser abastecidos. E, infelizmente, quando ele coloca o William Maranhão, ele simplesmente abdica da vontade de ganhar o jogo, ele abdica de querer abastecer esses caras. Esses caras, eles são bons, eles estão lá, eles fazem gols, mas ele simplesmente, quando ele põe o Maranhão, ele tira a criatividade, tira o Zanocelo para pôr o Maranhão, o Santos perde criatividade e esses caras não são acionados. Aí eles acabam ficando nulos na partida e acaba que... aí depois falam, o elenco é ruim. O elenco não é ruim. O Santos tem jogadores ótimos, o Santos tem um baita do goleiro, o Santos tem uma zaga muito boa. As laterais não, mas o Santos tem os jogadores bons na volância ali, o Zanocelo, tem o Rodrigo Fernandes, o Santos tem o Marcos Leonardo no ataque, o Léo Batistão, querendo ou não, o Goulart, apesar do Goulart estar jogando muito mal, o Santos ainda tem um Pirani no banco, o Santos tem um Sandri que não entra nunca. Ele mostra muita qualidade quando entra, dá lançamentos muito bons, consegue ter a bola no pé, consegue ter uma saída de bola melhor, mais consciente, mas ele opta pelo Maranhão. Quando o Maranhão entra, a minha vontade de assistir o jogo sai. Então, mais uma vez o Bustos é punido quando ele coloca o Maranhão ele chama gol do adversário e a gente simplesmente fica de mãos atadas porque é um jogador que vai ficar aqui por 3 anos. Enfim, foi isso, muito obrigado para quem acompanhou até aqui, revoltante, mas fazer o quê? Vitória do Voaden hoje, 2-1, então valeu, muito obrigado, tchau.